A Segunda Guerra Mundial foi palco dos eventos mais cruéis e perturbadores da história. No entanto, algumas dessas práticas hediondas permaneceram desconhecidas por grande parte do público por muitas décadas. E muitas delas aconteceram na chamada Unidade 731 no Japão. Ela se localizava no distrito de Pingfeng. Pingfeng é um distrito localizado nos arredores de Harbin, que nos anos de 1930 e 40 fazia parte de um estado manipulado pelos japoneses, chamado de Manchukuo, um estado fantoche. Quem mandava mesmo eram os japoneses. E o nome oficial da unidade 731 era Departamento de Prevenção de Epidemias e Purificação da Água. Mas o que eles faziam não tinha nada a ver nem com saúde, nem com saneamento básico. Na verdade, essa era uma unidade secreta de pesquisa, onde regularmente aconteciam experimentos letais em homens, mulheres, desde recém-nascidos até idosos. E essa unidade 731 foi responsável por alguns dos mais notórios crimes de guerra que foram cometidos pelas Forças Armadas japonesas. Os experimentos incluíam injeções de doenças, desidratação controlada, experimentos em câmaras hipobáricas, testes de armas biológicas, vivissecção, amputação e testes de armas padrão. E as vítimas incluíam homens, mulheres, até mesmo mulheres grávidas, crianças sequestradas, bebês nascidos de um estupro que acontecia de forma sistêmica e que era perpetrado pela própria equipe que trabalhava no complexo. E estima-se que essa unidade tenha matado algo entre 200 mil e 300 mil pessoas. E no vídeo de hoje vamos dar detalhes desses que foram provavelmente os experimentos mais macabros de toda a história do Japão e bem possivelmente de todo o mundo. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísula e nesse canal falamos de neurociência, filosofia e psicologia. Bom, então vamos lá falar dos experimentos macabros que aconteceram na unidade 731. E para falarmos da história da unidade 731, precisamos falar um pouco da invasão japonesa da Manchúria, em 1931. Naquele momento, havia uma unidade do Exército com o nome de Laboratório de Pesquisa de Prevenção de Epidemias do Exército, e que realmente era uma agência de pesquisa e saúde pública que tratava de proteger os soldados japoneses de ataques químicos nos campos de batalha. Mas isso mudou em 1932, quando o cirurgião-geral Shiro Ishii, oficial médico-chefe da Marinha Imperial Japonesa, foi colocado no comando dessa unidade e formou um subgrupo secreto sob o nome de Unidade Togo. Provavelmente Togo é uma homenagem ao general Hideki Togo. O general Hideki Togo foi um político e militar japonês que é amplamente acusado de ter sido o principal responsável por iniciar a Segunda Guerra Sino-Japonesa. E além disso, como primeiro-ministro do Japão de 1941 a 1944, ele liderou o país em sua expansão territorial na Ásia e influenciou na entrada do Japão na guerra contra os aliados, incluindo os Estados Unidos. Essa unidade Togo foi encarregada de investigar e de desenvolver a guerra biológica e química a partir da fortaleza de Zongbao, que era uma prisão e ao mesmo tempo um laboratório que ficava em Benrin, uma vila a 100 km ao sul de Erbin, na ferrovia do sul da Manchúria. E este era um pequeno vilarejo de cerca de 300 casas, que os japoneses incendiaram antes de expulsar a população local, deixando apenas um grande edifício que posteriormente se tornou a sede da unidade de Togo. E ao redor do edifício, os japoneses construíram um campo de prisioneiros que incluíam a parede de terracota de 3 metros de altura, coberta com arame farpado eletrificado e um fosso com uma ponte levadiça no interior. E numerosos edifícios foram erguidos, incluindo unidades habitacionais, barracas, refeitórios e também laboratórios, armazéns e celas prisionais. E tudo isso foi construído com trabalho escravo, principalmente criminosos comuns, bandidos capturados, partidários anti-japoneses e, é claro, prisioneiros políticos.
e os envolvidos na construção dos edifícios mais secretos foram executados assim que os trabalhos foram concluídos. Essa unidade tinha uma capacidade de 1.000 pessoas, mas especula-se que a população de prisioneiros, que eram chamados de troncos, por causa da história de que o local era uma fábrica de madeira, geralmente ficava entre 500 ou 600 pessoas. E é aqui onde começa o horror. Uma vez terminada a construção, os japoneses começaram a reunir prisioneiros, muitas vezes criminosos da área próxima, principalmente chineses, mas também um grande número de expatriados russos que viviam na China. Eles foram trazidos para a fortaleza de Zongma e inicialmente foram muito bem tratados. Receberam comida boa, arroz, carne de trigo, peixe e até mesmo um pouco de álcool para aquecer o corpo. Mas essa foi simplesmente uma tentativa bem perturbadora de trazer o corpo ao seu estado natural e saudável antes que as experiências mais macabras pudessem começar. Na nossa série sobre experimentos macabros, já falamos de experimentos repugnantes como o de Tuskegee, onde o governo americano simplesmente deixou dezenas e dezenas de afro-americanos morrerem de sífilis. Mas o que aconteceu na fortaleza de Zongma foi no nível muito, mas muito mais sombrio. E antes de falar do que aconteceu na fortaleza de Zongma, vou ter que te pedir para curtir o vídeo, né? Não custa nada e é uma forma de você mostrar para o algoritmo do YouTube que o nosso conteúdo é assim, muito relevante. Então já dá aquela curtida agora, e se você já está inscrito no canal e já ativou o sininho, valeu demais. Mas voltando a falar da fortaleza de Zongma, foi nessa fortaleza que os médicos e cientistas japoneses fizeram inúmeros experimentos com a população carcerária. O responsável por todos os experimentos de Zongma foi o cirurgião geral Shiro Ishii. Ele era um microbiologista japonês e oficial médico do exército. E ele atuou como diretor daquilo que se chamaria Unidade 731. Para testar os efeitos de várias doenças nos seres humanos, Ishii e a sua equipe de pesquisadores injetaram nos prisioneiros diferentes bactérias ou vírus para poder ver quanto tempo que demorava para eles serem infectados. E depois que a infecção se instalava, os presos eram monitorados para ver como que a doença se desenvolveria em comparação com outros presos. E também aconteciam muitos casos de vivissecção. O que seria isso, né? É uma dissecação com a pessoa viva. Os prisioneiros eram abertos ainda vivos para estudar os efeitos da doença nos órgãos internos. E aqueles que não morriam nesses testes, depois eram executados. E eles analisaram de tudo, como os efeitos da peste da cólera, fome, privação de água, queimaduras por congelamento, novas armas e muito mais. Em 1934, um prisioneiro em Zongma conseguiu dominar o guarda e roubar suas chaves. E aí ele então libertou 40 de seus companheiros de prisão e ainda escalou as paredes da fortaleza. Muitos dos presos que tentavam fugir foram baleados ou recapturados, mas alguns conseguiram fugir e espalhar a notícia do que estava acontecendo dentro daquela prisão. E essa fuga e a perda de sigilo levaram Shiro Ishii e seus superiores a encerrarem suas pesquisas em Zongma e se mudarem para uma nova instalação. E foi lá que a unidade adquiriu o nome pela qual ela é mais conhecida hoje, Unidade 731. E lá eles continuaram seus horríveis experimentos. E a Unidade 731 conseguiu continuar recebendo seu suprimento de novos sujeitos experimentais por meio da polícia secreta japonesa, Kanpeitai. A Kanpeitai prendeu civis chineses sobre acusações forjadas de atividades suspeitas a mando da Unidade 731, que lhe deram instruções sobre quem deveria ser preso. Na verdade, o que acontecia era o seguinte: Shiro Ishii queria que a pesquisa fosse o mais completa possível. Então, para ter certeza de que seus prisioneiros refletiam a população em geral, então mulheres grávidas, crianças e idosos foram todos presos sob esse tipo de acusação e levados às instalações de Ishii para testes sobre os efeitos de diferentes doenças. Porque Ishii queria testar os efeitos da doença em diferentes tipos e idades de pessoas. Inclusive, como o Shiro Ishii queria testar os efeitos da doença em diferentes etnias, a grande comunidade russa que ficava em Harbin era frequentemente alvo dos Kanpeitai. Aos olhos de Ishii, todo mundo
era um sujeito experimental em potencial para seus experimentos assustadores. A unidade 731 era formada por vários centros de pesquisa. O maior deles, que ficava em Pingfeng, era composto por 300 pesquisadores, o que incluíam médicos, bacteriologistas, inclusive que às vezes publicavam suas descobertas em revistas científicas renomadas, com revisão por pares, deixando de mencionar um detalhe, né? Um detalhezinho. Um detalhe que muitos dos experimentos eram feitos em seres humanos, e não em macacos, como era descrito nos artigos. A localização principal da unidade 731 media 6 km² e tinha mais de 150 edifícios. Muitos desses edifícios eram fábricas que eram usadas para produzir produtos químicos ou agentes biológicos. Só para você ter uma ideia, a unidade 731 poderia produzir 30 quilos de bactérias da peste bubônica em apenas alguns dias. Além disso, eles tinham cerca de 4.500 recipientes que eram usados para criar pulgas, 6 enormes caldeirões para produzir vários produtos químicos e cerca de 1.800 recipientes grandes que eram usados para produzir agentes biológicos. A média da expectativa de vida dos prisioneiros da unidade 731 era de cerca de 2 meses, embora houvesse casos de alguns sobreviverem por até 12 meses. E geralmente, esses casos eram de mulheres grávidas. Os japoneses queriam que essas mulheres dessem à luz para investigar os efeitos de várias doenças também sobre os recém-nascidos. E muitas dessas mulheres ficavam grávidas lá dentro, porque eram sistematicamente estupradas pelos japoneses. E muitas das primeiras experiências se concentraram em como que o corpo reage a certas doenças. E por isso, propositalmente, muitos prisioneiros foram infectados com sífilis, gonorreias e outras doenças venéreas. E isso foi só o começo. Embora os japoneses estivessem certamente interessados nos efeitos externos visíveis, era muitas vezes o que estava acontecendo dentro do corpo que os interessava. E como eu disse antes, as vivissecções eram frequentes. As vivissecções, onde o corpo era dissecado para fins experimentais, foi uma prática muito comum na unidade 731 em humanos vivos e sem anestesia, e geralmente pegavam um pano todo amassado, colocavam dentro da boca do sujeito para abafar seus gritos. E não era só o efeito de certas doenças no corpo que interessava os cientistas japoneses. Na unidade 731 também tiveram experimentos envolvendo hipotermia. Os cientistas simplesmente submergiam os prisioneiros na água gelada até que eles ficassem totalmente congelados e morressem. Eles queriam saber exatamente quanto tempo gastava para uma pessoa morrer nessas condições. E não era só isso não. Eles introduziram variáveis diferentes no experimento para saber com mais detalhes o que acontecia. Por exemplo, aquilo que o prisioneiro comeu antes de ser exposto ao frio e congelar, quando que ele comeu, qual tipo de roupa ele vestia, tudo isso era avaliado, anotado, comparado. Existiam práticas bizarras cujo objetivo era bem obscuro, como a prática de amputar membros e costurá-los em partes diferentes do corpo. Ou até mesmo a remoção de órgãos com a pessoa viva para analisar suas estruturas e funcionamento. E outros prisioneiros foram submetidos a testes de armas químicas, incluindo gás mostarda, incluindo Lewis-Site, incluindo gás da morte, de ácido cianídrico, fósforo branco, Adamsite e gás fosgênio. E depois descobriram vários relatos de experimentos em larga escala sobre os efeitos do gás mostarda, onde os prisioneiros ficavam amarrados a postes do lado de fora. Inclusive essa prática de amarrar o prisioneiro, realizar um experimento e ficar observando ele morrendo, também foi feita com outras doenças como cólera, febre tifoide, antraz, e não parava aí, porque o próximo estágio dos testes era contaminar a população chinesa da região. E essa contaminação era feita por meio de poços de água que eram contaminados, aviões que soltavam material biológico, ou até mesmo por meio de animais contaminados. E os testes também envolviam o alcance das armas e dos explosivos. E olha que loucura, os japoneses amarravam os prisioneiros para observar o alcance e a letalidade de novas armas e de novos explosivos.
Então deixava o cara lá amarrado e eles iam soltando esses explosivos a distâncias cada vez maiores dos prisioneiros para anotar qual que era o raio do alcance, em que distância que parava de atingir o prisioneiro. E os prisioneiros também foram submetidos a experimentos bem estranhos e que refletem muito bem o desprezo insensível pela vida humana que era demonstrado pela unidade 731. Era como se eles simplesmente quisessem satisfazer sua curiosidade mórbida. Por exemplo, os prisioneiros eram amarrados em centrífugas que ficavam girando em alta velocidade até eles morrerem. Outros foram injetados com sangue de animal, com água do mar, simplesmente pela curiosidade. Como será que o corpo reage a essas substâncias? E outros ainda foram bombardeados por raio-x, simplesmente para estudarem os efeitos da radiação no corpo humano. Outros foram apenas enterrados vivos ou queimados até a morte. Para alguns foi negado comida ou água para poder descobrir quanto tempo que levava para alguém morrer de fome ou de sede. Existem até histórias bem horríveis de corpos e partes do corpo que eram picados e colocados em formaldeído, com os únicos rótulos visíveis sendo a da nacionalidade de quem quer que estivesse dentro. E aí fica bem claro, né, porque que até hoje a China tem rancor em relação ao Japão, né? Porque isso que eu estou dizendo foi só uma das práticas japonesas em relação ao povo chinês. E depois de ouvir todas essas atrocidades, você deve estar se perguntando: se o Japão estava na Segunda Guerra se opondo aos aliados, além do povo chinês, mais algum país foi atacado com as armas biológicas japonesas? Na verdade, os experimentos coordenados por Ishii nunca chegaram a ser usados fora do território chinês. Teve um único ataque realmente sério que chegou a ser planejado, que era para atingir a cidade de San Diego, na costa oeste dos Estados Unidos, que aliás é a costa dos Estados Unidos que é mais perto do Japão. Esse plano frustrado de ataque ganhou o codinome de Operação PX. Também conhecida como Operação Flores de Cerejeira Noturna, a Operação PX foi um ataque militar planejado pelo Japão contra civis americanos, usando essas armas biológicas que foram desenvolvidas pela Unidade 731. O plano era que submarinos da Marinha Imperial Japonesa lançassem hidroaviões que lançariam a peste bubônica armamentizada na cidade de San Diego. Mas com a rendição do Japão na Segunda Guerra, o plano nunca foi executado. Quando o Japão se rendeu em setembro de 1945, a guerra terminou e o Japão passou a pesquisar o país todo destruído. A unidade 731 foi desmantelada e suas instalações, tanto na Manchúria quanto no continente japonês, foram totalmente destruídas, juntamente com muitas das informações sobre o que tinha acontecido por lá. Os prisioneiros que permaneceram nos campos após a rendição do Japão foram rapidamente executados e seus corpos descartados. E aí, depois que a guerra acabou, o governo americano enviou o general MacArthur para supervisionar a reconstrução do Japão depois da guerra e essa transição, do Japão de governo autoritário para uma democracia. E foi justamente o MacArthur que foi o responsável por coletar dados sobre essa guerra biológica e sobre os resultados de toda a experimentação humana. E todos já ouvimos, do julgamento de Nuremberg, que foi uma série de tribunais militares organizados pelos aliados depois da Segunda Guerra Mundial e referentes aos processos contra 24 proeminentes membros da liderança política, militar e econômica da Alemanha nazista. Do julgamento de Nuremberg que todo mundo se lembra. Tá, mas e todos esses crimes de guerra que foram cometidos pelo Japão na Segunda Guerra Mundial? Foram julgados? O que aconteceu? De acordo com 100 mil documentos que foram liberados a público em 2007 por agências americanas, o que o governo americano fez foi um tipo de delação premiada. Olha o absurdo. O governo americano ofereceu imunidade política total aos funcionários de alto escalão que foram protagonistas na perpetração de crimes contra a humanidade lá na unidade 731. Em troca, sabe de quê? Dos dados do experimento. O governo americano queria esses dados. E entre todos esses que tiveram imunidade, estava o tal do Shiro Ishii, que foi o comandante da unidade 731. Para poder ter acesso aos dados e resultados das pesquisas, o governo americano deliberadamente começou a acobertar todos os crimes que foram feitos pelo Japão na guerra.
E durante essa operação de acobertamento feita pelo governo americano, foi pago, dinheiro que foi pago para essa galera, pagada uma fortuna, para obter esses dados sobre experimentos humanos que foram feitos na China. Ou seja, além de inocentar quase todo mundo, pagaram uma fortuna para esse pessoal. Só para você ter uma ideia, o valor pago a ex-membros não identificados da unidade 731 estavam entre 150 mil ienes e 200 mil ienes na época. 200 mil ienes naquela época é o equivalente a 20 milhões de ienes. E 400 mil ienes naquela época é o equivalente hoje a 40 milhões de ienes. Nos dias de hoje, em reais, seria algo em torno de 700 mil e 1,5 milhão de reais. Ou seja, além de dar imunidade para toda essa galera acobertar, ainda pagaram esse pessoal com dinheiro público. Então esses experimentos da unidade 731 são uma triste lembrança do uso indiscriminado da ciência e da tecnologia para fins malignos. A falta de ética e de valores humanos daqueles envolvidos nesses experimentos resultou em atrocidades que não podem ser esquecidas. E é muito importante que a humanidade nunca mais permita que algo assim aconteça novamente, e que a ciência e a tecnologia sejam sempre utilizadas de maneira responsável e de maneira ética, para o bem da sociedade. E quando escuto histórias como essa, eu sempre penso que a pior parte das histórias conspiracionistas é que, infelizmente, algumas são verdade. E a unidade 731 certamente foi uma delas. O que você achou do vídeo? Já conhecia essa história da unidade 731? Se você quiser conversar diretamente comigo sobre esse vídeo ou sobre qualquer outro tema, é só você virar apoiador do nosso canal. Clica no link da descrição e você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. E seu nome pode aparecer no final do vídeo. E se você quiser sugerir algum tema ou até mesmo algum experimento macabro para ser analisado, é só deixar nos comentários também. Obrigado por assistir e até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo.